Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula da disciplina Teoria Macroeconômica do curso Ciências Econômicas da UFPR. Bom, a nossa videoaula de hoje é uma continuidade do tema associado à álgebra do modelo ISLM, especificamente em relação à CUV-S, né? Essa tentativa de analisarmos a curva IS no seu formato algébrico, né? Foi dividida em duas aulas. A primeira aula, né, a aula anterior, nós chegamos à conclusão a respeito dos parâmetros que determinam a inclinação da curva S. Né? Chegamos à conclusão que dois parâmetros são fundamentais no entendimento da inclinação da nossa curva S, que é a propensão marginal a consumir e a sensibilidade do investimento em relação a taxa de juros. Né? Observamos que quanto maior a propensão marginal a consumir ou a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, menos inclinada será a curva S, e o contrário. Né? Quanto menor a propensão marginal a consumir e menor a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, mais inclinada aí será a nossa curva S. Lembrando que identificar, estudar essas características nesse momento, né, será muito importante quando for chegada a hora de identificarmos quais são as políticas macroeconômicas mais eficazes nesse ambiente keynesiano. Né? É fato que as políticas macroeconômicas, pela percepção keynesiana, possivelmente irá divergir, né, do ambiente apresentado ali no primeiro módulo em relação ao ambiente clássico. E, repito, nosso objetivo é então identificar quais os mecanismos de transmissão dessas políticas macroeconômicas, fiscal e monetária, nessa tentativa de identificarmos o quão essas políticas macroeconômicas, repito, seja fiscal ou monetária, tem a capacidade de gerar expansões na atividade econômica. Lembrando que o pressuposto keynesiano, não é? A partir do momento onde foi identificado algumas hipóteses associadas a esse mundo keynesiano de rigidez de preços e rigidez de salário nominal, o sistema keynesiano não aceita o pleno emprego clássico. Então a economia está abaixo do seu nível de pleno emprego, daí que surge a necessidade de implementarmos políticas macroeconômicas na tentativa de expandir essa atividade econômica, porque agora a economia ela está sendo determinada pelo lado da demanda, não é determinada pelo lado da oferta. O que justifica isso é o fato da economia estar muito abaixo do seu nível de pleno emprego, dado que no mercado de trabalho, tendo em vista essas imperfeições, né, tanto advindas da rigidez de preços quanto da rigidez salarial, né, da rigidez do salário nominal, o mercado de trabalho ele não está em equilíbrio. Né? Então, repito, né, esse sistema keynesiano pressupõe essas imperfeições de mercado. O que nós estamos identificando nesse momento é como a macroeconomia keynesiana ela busca identificar essas relações causais, né, associadas aos possíveis choques advindos dos instrumentos de política econômica, seja fiscal ou seja monetário. Nesse momento, nós estamos aí buscando identificar os possíveis mecanismos associados, né, à política fiscal, sobretudo nessa investigação associada às características da CUV-S. Então, na aula passada, pessoal, nós chegamos à conclusão a respeito dos fatores determinantes aí da inclinação da nossa CUV-S. Né? Nos falta agora investigar sobre essa percepção algébrica, o quão a CUV-S, né, se desloca, né, qual é a magnitude de deslocamento dessa CUV-S, dado o choque de política econômica. No caso, nós sabemos que
os fatores responsáveis pelo deslocamento da nossa CUVIES são os instrumentos de política fiscal, seja pelo uso do gasto público, seja pelo uso do nível de tributação, executando políticas fiscais expansionistas ou políticas fiscais contracionistas. Né? Então, graficamente, nós já sabemos isso. Né? Nós já sabemos que políticas fiscais, choques de políticas fiscais, são os instrumentos responsáveis pelo fato da nossa CUVIES ela se deslocar. Né? Então, nossa tentativa hoje é ter um olhar mais minucioso, algébrico, né, em relação a esse efeito que nós já, a priori, já sabemos. Então, resgatando a equação determinante da CUVIES, né, vocês têm aí a equação 7, né, análoga a mesma aí associada ao nosso tutorial. Na última aula também nós chegamos a esse resultado referente à equação determinante da CUVIES, identificamos lá a necessidade de fazermos aí a derivada inversa, né, da CUVIES, pelo fato de que as variáveis dependentes, né, e a variável dependente e a variável independente, elas estão posicionadas de forma inversa ali no nosso plano cartesiano. Então, foi dessa equação que nós conseguimos lá identificar os dois parâmetros responsáveis pela inclinação, né, determinantes da inclinação da CUVIES, seja a propensão marginal a consumir e ou a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. O que que nós temos hoje? Né? Dessa mesma equação IS, lá na análise gráfica, né, da CUVIES, nós sabemos que, como eu falei há pouco, que as variáveis de natureza fiscal, gasto público e tributo, são as variáveis responsáveis pelo deslocamento da nossa CUVIES. E o que nós simplesmente iremos fazer é extrair a derivada da renda de equilíbrio com relação a essas duas variáveis de natureza fiscal, né, que é o gasto público e o nível de tributação. Então, se vocês observarem essa primeira derivada aí, né, a derivada da renda com relação ao gasto público, o seu resultado é exatamente esse valor, 1 sobre 1 menos B, e ele é positivo, pessoal. Né? Então, eu observo que a magnitude e o tamanho dessa derivada depende exatamente da minha propensão marginal a consumir. Né? Vocês observarem aí, a magnitude dessa derivada depende da propensão marginal a consumir. Então, lá na CUVIES, esse componente né, da equação determinante da CUVIES, ele representa, na verdade, o multiplicador dos gastos autônomos. Tá? Então, quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior será esse multiplicador. Tá? Então, se eu extrair a derivada do produto com relação aos gastos públicos, automaticamente eu observo o valor da derivada como sendo 1 sobre 1 menos B. Ou de outra forma, né, como nós já discutimos, pode ser 1 sobre S, né? Lembrando que Szinho aí é a propensão marginal a consumir, a poupar, desculpa, Bzinho a propensão marginal a consumir, e o Szinho aí é a propensão marginal a poupar. Né? O que eu estou pressupondo? Né? Pressupondo que a propensão marginal a consumir literalmente se encontra no valor entre 0 e 1, sabendo que a renda ela é alocada para consumo, ora para poupança, então necessariamente se a minha propensão marginal a consumir ela necessariamente está entre o valor entre 0 e 1, necessariamente também a minha propensão marginal a poupar se encontra aí no valor entre 0 e 1. Então eu sei que a soma da propensão marginal a consumir mais a propensão marginal a poupar necessariamente é igual a 1. Tá? Então, essa minha primeira derivada aqui, ela representa exatamente o quanto a CUVIES ela irá se deslocar dado um choque de gasto público, dado uma variação do gasto público que causa um impacto aqui na variação no nível de renda
de equilíbrio. Né? E eu sei que quando o governo expande os seus gastos públicos, automaticamente isso gera uma expansão da renda, pelo mecanismo, né, de transmissão observado ali no mercado de bens, e é isso que está corroborando com os meus resultados. Né? A derivada, exatamente, ela é positiva. Diferentemente, né, pessoal, em relação a essa segunda derivada, onde eu estou extraindo, na verdade, o efeito da renda dado uma variação, né, do nível de tributação. E necessariamente, se eu observo nessa equação 7, né, e for extrair a derivada da renda de equilíbrio em relação ao nível de tributação, então, necessariamente, o valor dessa derivada é negativo. Intuitivamente, o que está acontecendo? O que me permite, né, acreditar que a derivada da renda de equilíbrio com relação ao nível de tributação tem um efeito negativo, né? Ou seja, quando o governo aumenta os impostos, o nível de renda diminui. Então, nós sabemos ali no mercado de bens, né, quando nós observamos ali a chamada cruz keynesiana, que quando o governo está expandindo o nível de tributação, automaticamente isso gera uma redução lá da minha renda disponível. Né? Lembrando que renda disponível é o nível de renda menos o nível de tributação. Então, eu sei que essa minha renda disponível agora menor, automaticamente gera um impacto de redução do nível de consumo. Como o meu nível de consumo ele é um componente da minha demanda agregada, automaticamente o menor consumo gera uma redução de demanda. Lá na chamada cruz keynesiana, uma contração de demanda gera automaticamente uma redução do meu nível de renda. Então, por isso que essa minha derivada ela tem um sinal negativo. Né? E o que determina o tamanho dessa minha derivada? Né? O que determina o tamanho dessa minha derivada é exatamente também a minha propensão marginal a consumir. Né? Essa é basicamente a ideia, né, associada ao cálculo dessas derivadas. Então, quando nós extraímos, né, a derivada da renda com relação aos gastos públicos, é o que nós já investigamos ali do ponto de vista gráfico, né? Na relação taxa de juros e renda, se eu tenho inicialmente uma curva IS, um efeito expansivo dos gastos públicos, né? Ou seja, uma expansão dos gastos públicos causa automaticamente uma expansão da renda. Graficamente, eu sei que isso gera um deslocamento dessa minha curva IS. Então, quando nós estamos calculando a derivada, pessoal, basicamente nós estamos buscando identificar o quão essa curva IS ela se desloca, qual a magnitude de deslocamento dessa curva IS. A intensidade de deslocamento dessa curva IS está sendo calculada aqui pelo valor da minha derivada. E a intensidade desse deslocamento depende exatamente da minha propensão marginal a consumir. Ok? Então, se o governo reduz os gastos públicos, né? Se fizéssemos agora um exercício contrário, né? O governo reduz o gasto público, então automaticamente eu tenho uma contração da minha renda. Graficamente, eu sei que esse efeito é o quê? É um deslocamento para esquerda e para baixo da curva IS, né? Como é que eu identifico a intensidade desse deslocamento? Pelo cálculo dessa minha derivada, ok? Da mesma forma, se nós fôssemos aí identificar a magnitude de deslocamento da curva IS quando do choque de política fiscal observado aí por uma variação do nível de tributação. Graficamente, eu sei que na relação taxa de juros e renda, não é? Uma política fiscal expansionista, por exemplo, quando o governo reduz o volume de tributação, isso gera uma expansão no nível de renda da economia. Graficamente, eu sei que a curva IS ela está se deslocando para cima e para a direita. Não é? Como é que eu calculo essa intensidade de deslocamento? Não é? Como é que se calcula a intensidade desse deslocamento? Por meio do cálculo dessa minha derivada. Se o governo, ao contrário, almeja promover uma política fiscal contracionista,
por meio do nível de tributação, o que eu observo? Uma expansão do nível de tributação e automaticamente uma expansão do nível de renda. Graficamente, o que eu tenho? Deslocamento para a esquerda e para baixo dessa minha curva IS. Né? Como é que eu calculo a intensidade de deslocamento? O cálculo da intensidade de deslocamento é dado exatamente pelo valor dessa minha derivada. Ok? Então, essa segunda parte referente à álgebra associada à nossa curva IS, ela serve exatamente para isso, né? Para nós identificarmos o quão uma política fiscal expansionista ou contracionista promove deslocamento aí da nossa curva IS. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.